Então a gente começa a mudar um pouco essa dinâmica e a empresa cresce demais. Profissional e intensa que eles estão fazendo. O resultado foi em um ano a gente foi de 3 para 10% do nosso faturamento, ou seja, mais do que triplicou o faturamento na Índia. Salve, salve, Luiz Paulo Teixeira na área. Você está ligado aqui em um dos canais dos seus clubes, sejam nas plataformas de vídeo, nas plataformas de áudio ou até nas redes sociais. Você sabe que aqui no Seus Clube nós acreditamos que vendas salvam negócios ou alavancam negócios em tempos difíceis. E é por isso que a venda não pode ser tratada de uma maneira qualquer. Existe método, existe processo, existe caminho para você vencer na sua organização. E é isso que a gente traz no dia a dia do Seus Clube por meio de uma comunidade e de pessoas. Esse programa ele traz para dentro de casa C-levels ou então presidentes, vice-presidentes de empresa, pessoas que realmente são outliers, são fora da curva, são fora do comum e movimentam seus negócios. E hoje eu trago para esse evento, eu tenho a oportunidade de receber uma pessoa que eu admiro muito. Eu estava comentando nos bastidores, dizendo que algumas pessoas são muito especiais e referência para a nossa carreira. E esse nosso convidado eu conhecia coisa de cinco, acho que uns 6 anos atrás, e desde a primeira vez que eu conversei com ele, ó, a boca caiu. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho o nosso novo convidado, Gustavo Pavaron, ele que é especialista global no mundo dos negócios de real estate e na cadeia econômica, construção da infraestrutura e de crescimento desse mercado imobiliário. Como vai, Gustavo? Tudo bem? Boa tarde, olá Luiz, tudo bem? Muito bom estar aqui com uma baita introdução dessa, uma baita responsabilidade também. Dizer que a recíproca é verdadeira, acho que nossas trocas sempre foram muito ricas. É um baita profissional Entendo. aí que consegue movimentar uma série de empresas e consegue ter contatos no Brasil inteiro. E fico muito feliz de estar aqui conversando com você. É um prazer, sempre aprendo muito e estou disposto a aprender mais um pouco aqui. Bom, não é muito diferente de você. Parece que a gente, toda vez que vai, pergunta como é que tá a coleção, né? É, Não é por de aí. carrinhos, não é de figurinha, mas sempre tem mais uma ali no portfólio do CNPJ. Exatamente. Mas por que as pessoas entendem que o Gustavo Favarão é um especialista global e tão importante para esse cenário? O que faz de você essa pessoa diferente? Eu acho que talvez tenha menos mérito meu e mais sorte, no sentido de que há quase 2 décadas eu tenho viajado o mundo, literalmente, de Índia a Inglaterra, a Colômbia, a França, Abu Dhabi, colecionando histórias dos maiores empresários, CEOs e líderes do mercado imobiliário mundial. Meu trabalho é uma delícia. Eu sou CEO global do que a gente chama de GRI Club, que é um clube de relacionamentos que envolve simplesmente todos os C-levels do mundo imobiliário. Então, são os grandes fundos de investimentos, fundos de private equity, fundos soberanos, incorporadoras, construtoras, todos esses players que fazem acontecer no mercado imobiliário. E aí, quando eu falo mercado imobiliário, só um parênteses, eu não estou falando só do residencial, É mas importante, vamos classificar. exato, O é o que que é o mercado todo. imobiliário como um todo no mundo para quem está aí Isso. chegando agora? Tudo que é incorporado à terra, por isso que existe o termo incorporação, seja ele um prédio residencial, de escritórios, um hospital, um hotel, Um um shopping aeroporto center, tudo isso é um ativo. ativo imobiliário, vamos dizer assim. Então, assim, os membros do nosso clube, que são hoje no total na nossa plataforma, a gente tem quase 19 mil membros, e membros que participam presencialmente, mais de 2 mil membros, em eventos em mais de 26 países nossos, eles usam o nosso clube como uma maneira de fazer negócio, de trocar experiência e estar próximos uns dos outros, porque a gente entende que uma das ferramentas mais importantes, acho que para vendas, mas para construção de negócio, é o relacionamento. Muitas Sim. vezes não é o que você sabe, mas quem você conhece, né? Então, acho que esse é o principal produto nosso. A gente é líder mundial hoje. Eu sou brasileiro, mas a empresa nossa é inglesa, presente com clientes em mais de 100 países, com atividades presenciais em 26 países, mas o Brasil é um país importante para a gente, tem muito do nosso back-office aqui no Brasil, mas a origem da empresa é inglesa. E eu me tornei esse especialista global na medida em que, imagine você, além de ler bastante, estudar, ter feito 2 faculdades, um mestrado, etc., pós-graduação em real estate lá em Londres, etc., eu acho que o principal é que a gente aprende conversando. E o meu trabalho é uma delícia, cara. Eu passo todos os dias, eu estava semana Se passada na relacionando. Índia, na outra semana eu estava em Abu Dhabi,
daqui 3 dias eu tô indo para Londres de novo. Então eu passo muito tempo fora. Meu casamento dura bastante, né? É, é, E eu aprendo é uma boa bastante de real química. estate. A Exatamente. distância sempre deixa saudades dentro de casa. Exatamente. Eu passei por isso um tempo, passava mais tempo fora de casa do que em casa. E era, o pessoal falava, mas suporta isso? Eu falava, não, essa é a chave. É o segredo. Então, brincadeiras da Brincadeiras parte. à parte. Brincadeiras da É a parte. parte difícil do trabalho, É ficar muito longe. difícil, né? Assim, a distância da sede de casa, a exigência da posição, ela torna a jornada, mesmo que possível, difícil. Uhum, Porque a gente não vê a hora de voltar para casa, é correto. né? E tá próximo Mas da quando nossa. Eu tô aqui 100% mesmo, eu vou embora mais Esse é o cedo, ponto. fico com Não, eles. quando está Exato. 100%. E é Esse é uma o jogo. decisão da família, os filhos e a mulher é ucraniana, mas decidiu morar no Brasil, virou brasileira e quer morar aqui. A gente poderia estar morando em Londres, como a gente morou muito tempo lá. Pode ser mais. Quem manda é a mulher, a gente mora onde a mulher quer morar, Estamos certo? super alinhados. Super Exatamente. alinhados. E aí, só que eu quero pegar essa história e trazer lá atrás. E quando eu falei que sou muito fã seu, é que a sua história, Gustavo, é uma história em comum. É uma história em comum porque você hoje é CEO global do maior negócio do mundo, é brasileiro, mas o negócio com sede em Londres, mas você não iniciou como CEO do negócio. Uhum. Por onde você começou nesse negócio? Na verdade, eu vou só pincelar isso antes, é uma história que eu já contei em alguns outros lugares que eu passei. Eu começo em Londres em 2007, eu tenho 44 anos. Em Então 2007... tá bem, hein? Vou te falar, esse chá é bom, esse chá é bom. 44, mais ou menos. Rodei muito de pneu murcho. Mas em 2007 eu fui para Londres para aprender inglês, né? 2007 é ontem para mim. E enquanto eu aprendi inglês, não tinha dinheiro, muito quebrado, eu era garçom. Então eu fui garçom ali por 1 ano e meio E até Londres é caro, viu, conseguir... gente? Um Eu morei pouquinho lá caro. também. Olha, aluguel é pago por semana, tudo é Exato. pound, é 7 Reais um reais pound. cada para um. Não é fácil. Viver em Londres não é para Pesado. amadores. Exato. E aí eu, por um tempo ali, até melhorar meu inglês, aí consegui um primeiro trabalho. Enfim, em 2010 eu entro no GRI, que é a empresa. A empresa tinha 19 funcionários lá em Londres, não tinha empresa no Brasil. Ela tinha eventos em 8 países. E eu rapidamente consigo criar o business no Brasil. Viajava muito de Londres para cá, crio o negócio, começo a ir para a Índia, começo a ir para os Estados Unidos, começo a construir o negócio. E eu era o mais novo do escritório, de casa e de idade, e o fundador da empresa perguntava as coisas e eu, sem muito palpiteiro, né? Falo muito. E eu dava ideia e então faz. Aí os caras falavam, não dá pra fazer. Eu falei, claro que dá pra fazer. Eu ia lá e fazia e tal. E O poder da execução, passam né? uns 2 Não só anos. de trazer as Exato, ideias, mas a execução te colocou em novos exato, patamares. exato. Não, você dá palpite, qualquer um dá, né? Mas vamos pôr em prática. E aí, em pouco tempo, em 1 ano e meio mais ou menos de casa, ele me convida para assumir como, na época, o cargo era de Managing Director, que era Sim, é um diretor executivo isso, ou de gestão da condução dessa cotidiana. pequena operação de Londres, que tinha, na época, quando eu entrei, 19 pessoas. Eu falei não pra ele umas 3, 4 vezes, porque eu não queria arrumar rolo pra cabeça. Falei, cara, esse monte de gente mais antiga aqui vai me dar um trabalho. Falei, putz, não quero. Era uma Aí, dureza. Mas aí acabei aceitando. Fiz algumas exigências, todas menos de dinheiro, vai vendo como é que são as coisas, né? mas eram de critérios de. Critérios, autonomia, me deixar mudar o lugar da sede, me deixar fazer Essa é uma reorganizar a grande empresa. lição. Porque Me dar normalmente. poder, né? Sem você ter autonomia pra fazer as coisas ali também, né? E Gustavo, essa é uma grande lição, porque normalmente as pessoas, quando falam assim, você vai trocar de cargo, não, mas quanto que você exigiu? Aí eu falo, não, é total compensation. E você falou, não, as minhas cláusulas, os meus critérios são de ambiente para que eu possa Exato. Porque eu ter sabia que êxito. se eu entregar valor, o dinheiro não vai vir como consequência. Eu sempre tive muito isso na cabeça. Eu acho que eu dei sorte de ter um cara justo também ali como sócio na época, como chefe na época. A gente evolui muito rápido, eu mudo o modelo de negócio, reestruturo a organização, os departamentos, e eu proponho para ele mudar um pouco o modelo de negócio, que era uma empresa que fazia eventos, uma empresa que passa a ser um clube, cobrar uma anuidade, entregar diferentes pontos de contatos ao longo do ano inteiro para os seus clientes. Então a gente começa a mudar um pouco essa dinâmica e a empresa cresce demais O modelo, desde o na verdade, momento. era um ajuste do modelo de negócio, o que posicionou ela de uma condição muito melhor em Exato. receita, muito melhor também em êxito empresarial. E no fim das contas, vamos fazendo um fast forward ali, Uhum. no que deu esse seu avanço
como executivo na Em organização? 2020, aí eu virei sócio em 2015, CEO global, já mudamos o modelo de negócio. E em 2020, eu com alguns outros sócios da operação, a gente se reúne e decidimos comprar a operação. A gente faz um que a gente chama de management buyout, ou seja, os Cobrar gestores de dentro? compram. Exatamente. Então, esse fundador, ele segue no conselho como chairman, né, obviamente, tem uma participação da empresa ainda, mas hoje a gente tem a maior parte da empresa não está mais com ele, está com a gente, então a gente controla a empresa e é uma empresa que eu sou sócio majoritário, sócio gestor, mas a gente tem mais alguns sócios aí e todos brasileiros, isso que é mais curioso. Então, a gestão da empresa, que é uma empresa internacional, é feita por brasileiros. E eu acho que isso é motivo de muito orgulho. E muitas vezes a gente cria tetos, eh, crises onde elas não existem, né? Sim. O poder da execução quebra todos os paradigmas ou tendências. Ah, nunca teve no passado. Não, mas peraí, nunca teve, não quer dizer que não vai ter. Então, eu entendo a sua jornada. Como primeira lição desse É. nosso E eu nunca me convite. imaginava empreendendo, né? Eu venho de uma cultura que meu pai sempre me educou que o bom era ser CLT, o bom era poder não poder pegar 30 dias de E não férias. dizer, ele não estava errado Não, com o não. que ele fazia Eu acho dentro que do repertório no dele. perfil Mas, dele mas servia dentro muito da bem para ele. forma o cockpit que te ofereceram, ao longo do caminho ele se É. transformou. Eu hoje olho para trás, eu desde da faculdade, eu era o cara que fazia as festas de faculdade para poder pagar minhas contas. Eu era o Você sempre foi cara, eu muito, sempre fui o vamos falar cara. assim, astuto. As coisas não travavam você. Eu morei no sítio quando era criança, aí eu trocava galinha por coelho e fazia não sei o quê. Sempre fui enrolado nesse sentido. Sempre fui vendedor e sempre me neguei como vendedor, até eu entender o que é ser vendedor de E o verdade, que é né? ser vendedor de verdade para você hoje, cara? No meu conceito, o vendedor é aquele que consegue ajudar o outro a ter acesso a um serviço, a um produto que vai ser bom para ele, que faz sentido para ele. Eu tenho uma grande dificuldade de vender aquilo que eu não acredito e não entendo que é útil para a pessoa. Mas se Al- eu entendo, eu acho que é uma pessoa que se comunica bem e consegue mostrar para aquela pessoa onde vai estar o benefício, ou onde que ela vai ganhar, onde que ela vai conseguir ter sucesso E com esse com aquilo ali. segredo, né, a gente não é uma venda só. Não, Você, você e aí entra muito forte com o exatamente. processo de clube e relacionamento que você tem do GRI, que é a manutenção das relações e ganhos constantes entre Uhum. as partes, entre os stakeholders, né? Corretamente. E quando você entende a venda muito mais como um trabalho de servir o próximo, ajudar, e você tira esse peso, eu era o maior vendedor da empresa. Hoje eu não vendo mais um centavo, né? Mas eu era o maior vendedor de longe. Só que eu não me sentia como vendedor, eu me sentia como um cara que eu tentava entender aquele projeto, o cara tá procurando investidor, eu conheço os caras, eu ficava com Conectando. tesão de falar, pô, eu te conheço um cara, eu vou te apresentar, eu vou fazer não sei o quê. Pô, é gostoso, então você ajuda o cara. E você constrói de relações, até hoje, há mais de 15 anos tem relações até hoje que eu passo o WhatsApp para quem eu quiser desses caras e me respondem por quê? Tem Porque, prestígio. exato, porque eu tô ali Cara, isso é ajudando, eu tô fundamental. servindo, entendeu? E ter prestígio é ter responsabilidade quanto às indicações. Uhum. É muito mais sobre ser comprado do que vender, né? Exatamente, exatamente. Então, lição um, falando aqui que não há teto nas coisas, não há. Não. E a inspiração de, assim, ó, brasileiros crescem. Tem o, você falou em buyout, né? Uhum. Como é que é? Management buyout, né? Você Managing buyout, compra alguém, takeover. Os caras tomaram, não, brincadeira. mais ou menos. Mas ocuparam e hoje estão no mundo. Essa é a primeira lição que não há teto e é possível. Muito orgulho de ser brasileiro e é possível fazer. A segunda coisa que eu queria trazer é a GRI, e eu estou falando do GRI, desculpa, do GRI, são várias empresas, mas especialmente ele puxando uma Uhum, cadeia toda, em que lugar do mundo ele está e para onde ele foi crescendo? uhum. Conta para mim. Uma boa pergunta. Era uma empresa, nossa receita era predominantemente europeia quando eu assumo, né? Mas hoje a gente tem uma visão, na América Latina a gente é número um by far, de Ah, longe, longe, assim. longe do segundo. Tem um amigo meu é um cliente meu, mas que virou amigo, o maior investidor institucional do Brasil, de uma empresa canadense que investe aqui há muitos anos, há quase 100 anos. Ele um dia falou assim, cara, vocês se tornaram o Google do que vocês fazem. Falei, pô, gostei disso, Roberto, eu vou usar. Posso? Ele falou, pode Eu usar. não entendi muito bem, mas parece que é É bom ser bom. o Google do meu Mas ele, mercado. mas ele falou assim, mas ele completou, mas vocês são caros pra tá. Falei, Mas o exatamente. Google é de graça. Exato, o Google de graça não é também, mas eu disse pra ele, cara, é porque a gente é caro que a gente de fato traz os caras maiores, os caras não Nós vão. somos valiosos porque Exato, realmente cara. temos algo Se eu realmente fosse, se eu exclusivo. fosse cobrar barato, eu era 5 vezes maior, 6 vezes, mas eu Sim. matava
a galinha dos ovos de ouro, que é a exclusividade, que é o nível. Sim. O cara para pagar para estar no meu encontro com as minhas pessoas, vai o cara grande. Um cara não vai pagar lá e mandar um cara júnior para participar. Então, enfim. Mas feito esse parênteses, a gente hoje na América Latina, a gente é número um, aí eu coloco México, Colômbia, Peru, até na América Central, Brasil, assim, uma posição muito forte. Na Europa, a gente também é número um, assim, player dominante em Londres, É o França, primeiro Alemanha. berço, né, do GRI. Exato, segue sendo número um. E a grande novidade é que até 2023, a gente acabou 2023 com a Índia tendo 3% do nosso portfólio, a Índia, né? É um país que hoje em dia está muita gente falando, mas 2023 a gente chegou e meu entendimento é que era importante que a gente expandisse os horizontes nossos para outros mercados, mercados que talvez estejam ainda num começo de um crescimento muito grande, Quer dizer, né? a curva de maturidade do mercado que você atacou é uma curva baixa, mas com franca expansão. Exatamente. E aí você pode pegar carona nesse crescimento e ainda É. somar a sua energia. É que nem vocês já foram em aeroportos, né? Que o pessoal vai em aeroporto e tem aquela esteira, né? Mas por que coloca aquela esteira? Anda em cima da esteira e o outro tá andando fora da esteira. Você vai andar Uhum. mais Mais rápido rápido, e você tem um exatamente. acelerador para aquele caminho, né? Exato. Então você pega um mercado com todas os asset classes, né? Seja hotel, residencial, escritórios, galpão, data centers, tudo isso está crescendo tão rápido. Se você pluga como um clube global, como uma porta de entrada de investidores internacionais, os caras olham para você e falam: caramba, deixa eu participar disso aqui. Então, o resultado foi em um ano a gente foi de 3 para 10% do nosso faturamento, ou seja, mais do Nossa. que triplicou o faturamento na Índia em 12 meses, né? E isso que a gente começou praticamente assim, tinha duas pessoas só na Índia, que a principal pessoa a gente teve que desligar, que não tinha fit cultural com a gente. A pessoa, um brasileiro que toca a Índia, by the way, o Rodrigo, que toca, tá lá em Londres, ele viaja sempre pra lá. Foi 9 vezes ano passado pra Índia. Nossa, O bicho tá sofrendo, cara. é E diferente. é diferente. Dali a gente montou um time novo, erramos, acertamos, mas em 12 meses, hoje a gente tá com mais de 10 colaboradores, escritório em Mumbai, em Delhi e Bangalore, e é um business que cresce bastante. Então Mas, é Gus, uma área nova. mas Gustavo, hoje você está me contando a história feita. É, Você um dia pisou lá e não tinha nada. Como é que foi exatamente. isso? Porque você é um cara que fala assim: Sim. olha, eu tô achando que vai fazer lá, e você acaba pisando e fala assim: é mesmo? Aí tem um cara corajoso que fala: você gostou? Eu também gostei, vai. O problema não é você ser corajoso, é outra É. pessoa ser corajosa e falar: não vai. Luiz, mas assim, se eu for ser sincero, a primeira vez que eu pisei na Índia foi em 2010. 2010, o pessoal mais novo que tá vendo isso aqui, não tem noção do que era ir na Índia em 2010. 2010, você não tinha o iPhone, eu não tinha, lançou em 2008 o iPhone, mas não tinha internet. Você não tinha os Você tinha um recursos, BlackBerry, por exemplo. BlackBerry com aquela luzinha sim, piscando, você vai lembrar. o BBM, É. que a gente ficava nas conversas. E aí, eu ia para as reuniões, os números das ruas era 1, 2, 3, 19, Não 1.100. tinha lógica. Nem para chegar na reunião eu conseguia direito, cara. E a gente criou um business que faturava 3%. Beleza, a gente foi a primeira entrada nossa. Só que eu tirei o pé da Índia e fomos focar em mercados que estavam mais fáceis para crescer. Peguei a esteira de crescendo de Brasil e tal. E aí cresceu esses mercados. A gente não desistiu da Índia, a gente deixou andando um pouco de lado ali, ficou com os 3% de faturamento. Só que agora que a gente volta, a gente já tinha Estabelecido. entendia como é que funcionava o mercado. Mas hoje em dia, a gente entende muito mais rápido. Então, a gente conseguiu fazer andar muito mais rápido, né? Mas isso graças a ter entrado lá atrás. Agora, o que tem de novo, por exemplo, são os Emirados Árabes. Então, a gente E acabou de abrir, não tem nem 30 dias, no escritório em Abu Dhabi. em Abu Dhabi. Não, e aliás, os Emirados Árabes, se me permitir falar, assim, eu tive agora na Copa do Mundo no Catar, Doha. em Doha, e encontrei amigos Yad, que estão em outros Uhum. projetos lá, e a gente vê a pujança, o investimento que eles estão fazendo. É impressionante. E eles desejam ser a sede da Copa, a sede da Olimpíada, desejam E ser. vamos ser. Eles estão se estruturando assim. Queremos que vocês venham para o nosso mundo. Uhum. E eu vou me preparar para recebê-los. Exatamente. E é uma coisa assim que é assustadora a maneira profissional e intensa que eles estão fazendo. Olha, e aqui no Brasil, os empresários não perceberam isso ainda. Assim, poucos perceberam. Assim como a Índia. Agora eu começo a ver algumas coisas na rede social. Ah, cuidaram para a Índia, né? Que é 6 vezes o Brasil a Índia. Pô, mas era Né? BRICS lá de trás, cara. Exatamente. Então, assim, tem muita coisa na Índia. Mas ainda não estou ouvindo falar muito e eu convido os senhores a conhecer, viajar e ir para lá. Tem muita oportunidade de captação de recurso e tem muita oportunidade de colocar capital lá. O que entrou de dinheiro lá nos últimos 2 anos é uma grandeza. Dinheiro que veio da Rússia,
Dinheiro que Não é dinheiro só local. Não, 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 não. Muito dinheiro fora. Muito dinheiro russo, muito dinheiro africano, muito dinheiro da Ásia como um todo. E agora a última onda está sendo dinheiro inglês e francês por conta de mudanças da forma de tributação, de heranças, etc. Então, Com a saída do Brexit, você acha que existem. também foi o dinheiro para lá, mas houve uma mudança recente na Inglaterra que aumenta o tributo das grandes fortunas. Tá, Eles estão indo nas para lá agora. passagens entre sucessores. O Labour Party assumiu agora, né, o Partido Trabalhista, Sim. e com uma visão de taxar mais os ricos. Então, todo o movimento de dinheiro que está saindo de lá é uma grandeza que está entrando dinheiro lá, né? Então, tem muito dinheiro disponível. O que está acontecendo agora? Hoje, Abu Dhabi se posiciona como a capital do capital. Então, hoje, se você vai fazer um roadshow para levantar dinheiro para qualquer projeto, seja de infraestrutura, mercado imobiliário, qualquer coisa, É local mandatório e passar em inevitável. Abu Dhabi. Não tem como não estar lá. É impressionante o volume e o fluxo de pessoas indo para lá, etc. E é muito gostoso estar lá, cara. As pessoas têm uma noção que Abu Dhabi, eu tenho uma tatuagem que fala, você não pode ter tatuagem lá, você não pode. Não é verdade. As pessoas estão falando da velha Abu Dhabi. Dubai é só festa. Não é verdade. É um lugar que você tem famílias, é um lugar Isso eu muito aprendi legal. bastante lá Então, nessa cultura, porque ele tem a cultura de suas crenças e elas a gente precisa respeitar também mas eles têm hábitos e respeitado crenças. a gente também, isso que eu acho legal. Mas eu não tive, todas as vezes que tive, para todos esses lados árabes, assim, nunca eu tive uma restrição. Eu Talvez tive acredito. sorte, Não, eu acredito. mas eu diria para você que, assim, abre-se um mundo para eles, eles estão dispostos Concordo, a Luiz. esse novo mundo. E aí a questão existem quem vai beber água limpa, Uhum. quem vai se propõe aí, e depois tem os seguidores. Existe uma janela de oportunidade quando a gente fala dessa região. E vocês agora estão lá com o GRI também. Sim, eu estava fazendo as contas, você falava aqui, dos últimos 150 dias eu passei 30 dias na região. A gente estava no Maravilha. escritório, etc. E desses 30 dias eu não tive nenhum momento em que eu me senti desconfortável por conta de cultura, em que eu me senti fora do lugar. A vantagem é que, para quem não sabe, 90% de quem mora nos Emirados Árabes, que é Dubai e Abu Dhabi, ali os dois principais Emirados, são estrangeiros. Pois é. Então é um lugar que você está fora do Brasil e você não se sente estrangeiro. É engraçado que a gente tinha alguns países no mundo que representavam isso. A própria Nova York, metrópole Londres era mundial, assim, tá caindo, mudando agora. Londres, acho que ela tem se tornado, ela tem mudado nos últimos 15 anos, né? Quando a gente conversa muito, eu morei em 2005 lá, era um pouco mais diferente, mas eu vejo que Tem mudado. existem essas oportunidades. E rapidamente falando sobre essas oportunidades que a gente vê em Abu Dhabi, uma coisa é o capital, outra coisa é o que se investe regionalmente. Falando de real estate até hoje, nesse momento de 2025, o que está crescendo muito lá é infraestrutura, é rede hoteleira, é aeroportuária e logística. O que você vê crescendo muito lá? Olha, a parte de infraestrutura, eles não brincam com isso, né? Se você olhar lá o novo aeroporto que vai ficar pronto em 2029, ele é 3 vezes maior o aeroporto atual, que já é o maior hub do mundo, né? Você pegar o aeroporto de Então, Dubai ali, eles estão esperando uma capacidade enorme e não ser gargalo de nada. Não fechem as portas para o mundo. Pelo contrário, exatamente. abre a porta do Então, mundo. aeroporto. Outra coisa, eles legalizaram a jogatina, o gambling, né, que eles falam. Sim. Então, a área que eles estão construindo lá de cassino, perto de Dubai ali, vai fazer Las Vegas parecer o Play Center comparado com a Disneylândia. Vocês Meu não têm Deus. noção. Não, e eles, quando eles falam de entretenimento, eles não brincam em serviço. Exatamente. Fora isso, o mercado residencial extremamente forte, muita construção, Muito muita verticalizado. coisa, muito verticalizado, sim. Abu Dhabi um pouco menos do que Dubai, Dubai é mais verticalizado, mas mesmo em ambos em ambos Emirados, o mercado imobiliário subiu uns 35%, mas eu não tenho medo de uma bolha na medida em que você tem muitas novas entrantes que subiram ali, que entraram ali, e eu acredito que esse preço vai parar de subir agora por razões internas deles lá. Mas, pra você ter uma ideia, a Índia exerce grande influência ali. Hoje, 30% dos imóveis vendidos lá são comprados por indianos. Então, Então eles abastecem o mercado de capital como investidores, eles crescem, só que esse dinheiro volta para a Índia. As pessoas não imaginam, mas hoje, do PIB dos Emirados Árabes, só 30% vem do petróleo e do gás. 30%. Os caras conseguiram. É muito dinheiro, hein? Exatamente. Fundo soberano. É uma coisa louca. Mas
eles são famosos pelo petróleo. Não, na verdade eles conseguiram. Dubai não tem petróleo, há muitos anos não tem petróleo. Eles criaram um ecossistema próprio em que as pessoas querem viver lá. E eles entenderam pós-pandemia que eles precisam fazer o quê? Se posicionar de maneira a ter uma economia doméstica, não depender tanto dos estrangeiros. Porque quando veio a pandemia, muitos foram embora. Então hoje em dia quem mora lá está se criando cada vez mais um senso de país, de pertencimento. Que aí entra a nova nação. Eu sou deste Exatamente, local. exatamente. Eu pertenço a esse espaço. É um ambiente que você consegue morar bem, você tem segurança, o lugar mais seguro do mundo que eu já fui. Em todo Não lugar. dá trabalho, nem imagina. Não Eu também não existe, tive não existe zero, violência, zero. cara. Não existe. Porque não tem impunidade, então não Pois é. tem violência. E aí a questão do hábito. E aí nós não vamos nem fazer apologia a nada, mas assim, o hábito, às vezes, mais duro lá, não permite que as pessoas furem as regras Exato. mínimas de convivência sociais. Tem uma história real que um vizinho tava com a música alta e o cara, um cara desavisado lá, bateu na porta, o cara não ouviu, ele ficou bravo, o som tava alto, ele ficou bravo, tal. Uma hora ele encheu o saco, entrou pelo quintal, eu fui invadindo a porta da casa do cara e falou: "Ó, abaixa o som, tá alto, tal". Resultado, ele foi preso, ficou 6 meses preso por invasão de propriedade. E a polícia falou: "Cara, se me ligasse, a polícia quem ia preso era o cara do som alto e não Mas você. não você, Você não pode invadir a casa do outro". não é É nesse nível de não é seriedade. resolvendo com o mesmo modelo que você vai. Exatamente. A Então, solução, ela precisa de eu não ordem. tô dizendo que isso é o melhor, mas tô dizendo, isso gera uma Como é sociedade que você prova? extremamente segura. Pra gente ir encaminhando esse bate-papo aqui, já falamos que você é um, um vencedor profissional que chegou a Managing Director, hoje é CEO global da organização, sócio de um negócio que cresce no mundo. Falamos também que as vertentes ou os caminhos vão além de onde a gente possa imaginar. O negócio começa a carregar para uns caminhos que a gente nem sempre imaginou ir para aqueles, como nós estávamos falando da Índia, os Emirados Árabes. E agora eu queria fazer uma última volta, pensando como um C-Level, onde você tem colaboradores, você tem clientes, você tem seguidores. Como é que você se sente, Gustavo? Você se enxerga influenciando tantas pessoas? O que muda na sua rotina lidar com tantas pessoas seguindo você e influenciando as pessoas em vários países? Porque aparentemente pode ser trivial, mas não é. É uma responsabilidade grande. Você sente o peso de poder, de ser essa referência para as pessoas, sim ou não? Eu costumo dizer isso para meus colaboradores, que às vezes a gente pensa muito no GRI como aquele que vai organizar um encontro, etc., mas o que a gente consegue gerar de negócio para os países, de investimento, que geram empregos, que geram renda, que geram. Acho que isso é uma coisa que eu fico muito orgulhoso de que o GRI faz. Eu acho que, falando do Gustavo, na pessoa física, eu sou aquele cara que sempre tive o prazer de servir bastante, assim, né? É ali que é a minha potência, é ali que eu gosto. Eu gosto de me sentir útil, de ajudar. É uma organização muito horizontal, onde a gente tem ali o. Eu não tenho uma sala, eu não tenho sabe, eu sou um cara muito próximo, todo mundo ali conversa comigo. A brincadeira engraçada foi isso que eu estava trabalhando lá, chegou um funcionário novo lá, um estagiário, não sei se era estagiário. Tudo bem, prazer, eu sou fulano, tudo bem? Falei, prazer, eu sou Gustavo, tudo bem. Então, e aí? Faz tempo que você trabalha aqui, tal, tal, tal. Eu Que falei, legal, pô. cara, que Eu achei legal, cara, achei genial legal. isso. E eu falei, puta, faz 15 anos que eu tô aqui. Pô, 15 anos, pô, caramba, E você você gosta gosta? daqui? Que massa. Os caras olharam do lado assim, esse cara é Mas eu maluco. acho que nunca poderia ser tão genuíno como foi, porque Foi simultâneo. muitas vezes com o cargo, as pessoas meio que se preparam para conversar com a gente, às vezes modula, Uhum. né, a informação, e tudo que a gente precisa é de algo genuíno e transparente. É. E surpreende, né? Eu acho que se você quer ser líder, se você quer liderar uma organização, você precisa de fato conseguir transformar pessoas e ajudá-las nesse processo. Que está todo mundo aqui nesse planeta para ser melhor, para evoluir, para aprender, etc. Eu acho que como liderança, você tem uma baita oportunidade, mas vem com responsabilidade também, de desenvolver essas pessoas. E eu acho que para você poder exercer essa sua responsabilidade, você precisa ter um acesso mais próximo daquela pessoa para poder, de fato, entender como ela está se sentindo. Porque muitas vezes o que você está propondo para ela, ela não está conseguindo entender, né? E aí eu acho que funciona muito bem nesse aspecto de você se despir mesmo e ser você mesmo. Só que isso gera coisas que você acaba sendo um ser humano comum, né? As pessoas gostam de ser o super-herói, tá tudo bem sempre e tal. E eu ontem mesmo estava com uma colaboradora, a gente foi almoçar.
E ela falou: "Como é que você faz?" Eu falei: "Ah, às vezes eu falo que eu não tô bem, às vezes tem dias que eu não tô bem e eu E é vou isso? tentar o meu melhor, porque eu sei que eu tenho um impacto nas pessoas se eu estiver ali com cara de triste, preocupadas e pensam que é com elas alguma coisa". Mas acho que é ser genuíno e transparente, né, e poder participar desse desenvolvimento de cada colaborador. Acho que essa é a parte que eu mais gosto. Eu adoro quando eu vejo uma molecada que entrou ali numa posição júnior, cresce, ganha seu dinheiro, vai viajar para fora do Brasil, aí compra Troca o seu carro. carro, casa, tem filho e vai. Eu fico vendo ali e falo: "Pô", e tem uma galera ali na nossa empresa, o que a gente tem muito é assim, Luiz, o cara que chega um ano ali, ele passou um ano com a gente, vai ficar ali 5, 6, 7, 8, É dez como se anos fosse com a uma gente. barreira aqui, eu falo assim, É, porque da assim, é uma empresa muito dinâmica, cara. A gente valoriza muito a meritocracia. Parece muito simples o que a gente faz, mas é complexo quando você olha lá de imagina. dentro. E aqueles que de fato se apresentam para jogo gostam. É o cara que tem autonomia, que não precisa ficar falando tudo que tem que ser feito, que quer aprender, que quer se jogar. Então eu acho que e participar essas pessoas que estão ali dentro, eu tenho muito prazer de estar ali e servir todas elas. Pra gente fechar esse bate-papo, nosso ainda no aspecto de servir, a gente se coloca numa posição de trazer mais informação e pessoas mais interessantes. Eu não combinei com você e a intenção é realmente fazer uma surpresa. Se você tivesse que parar para logar no YouTube, num podcast, para ouvir um brasileiro, tem que ser possível. E vale a pena contar uma história aqui que inspire como um líder, como um C-level. Quem que você gostaria de ver sentado na sua cadeira aqui? Olha, tem um cara jovem, eu vou pro lado do mercado imobiliário, que são as lideranças que eu Claro, conheço vamos mais, nessa. né. Mas eu gosto de gente que pensa fora da caixa, que tá disposto a errar, mas também acertar e que põe o coração no que faz. Tem um cara que chama Bruno Sindona, que é um cara que eu costumo discordar com ele muito, brigar muito com ele e ele brigar comigo E ele faz também. você um cara melhor pela discordância. Exatamente, mas concordo com muita coisa que ele fala e é um dos grandes amigos que eu fiz como cliente, que hoje é um amigo e com certeza faria um papel lindo aqui nessa mesa. Eu não sei se ele vai te odiar ou vai te amar nesse momento, mas nós vamos chamá-lo para o próximo Pode encontro aqui. chamar e depois você me conta. Vamos lá. Maravilha. Muito obrigado por estar É conosco. isso, um Muito prazer. obrigado por continuar inspirando, quebrando paradigmas, por fazer pessoas melhores, por levar o Brasil mundo afora sem síndrome de cachorro que caiu da mudança, sem underdog, né? Com muito Exatamente. orgulho. E fazer do real estate algo realmente que é o lugar dele. Quando a gente fala do real estate, muitas pessoas acham que é uma parte da economia primária, mas ela não é essencial, ela não é apenas primária, é essencial. Eu acho que ela ela determina futuro e crescimento dos países e precisam de empresas como a GRI, Uhum. que gera conexões, parâmetros, informações para que ela seja não apenas coadjuvante, mas realmente continue sendo protagonista. E é isso que você faz, é isso que a GRI faz, é isso que eu enxergo no mundo dos negócios. Muito, muito obrigado por ser quem você é e Que estar isso. aqui conosco, Não, eu cara. agradeço, parabenizo de novo pela iniciativa. Eu acompanho você há um tempo e em tudo que você mexe, você faz muito bem feito, Só com mandei o currículo, maestria. você só não me contrata. Faz 10 Me anos que eu mando o currículo contrata. para ele, ele não me contrata. Ele que vai me contratar, viu. Prazer, muito obrigado, viu. Um prazer mesmo estar aqui. Valeu. Só pra gente lembrar, vamos tentar jogar aqui no nosso @Gustavo Favaron. @Gustavo Favaron e alguma das empresas. Escolhe uma. grclub.org. grclub.org, se você está no mercado do real estate, seja ele qual for, como eu falei, infraestrutura, na área imobiliária, seja residencial, corporativa, você sempre vai encontrar as melhores informações, as melhores pessoas dentro desse clube, sendo um membro, participando dele. Amigo, valeu, Obrigado, cara. valeu. Obrigadão. Lembrando que a gente está aqui no canal do Sales Clube, onde nós tratamos de vendas de uma maneira não só trivial, mas com metodologia, com processo. Lembrando que vendas salvam negócios em tempos difíceis e alavancam negócios em tempos bons. Acompanhe a gente, aquela velha história, seguir, compartilhar. Se isso aqui se é algo bom para o seu amigo, para a sua amiga, não deixe de compartilhar. A gente fala tanta coisa por aí, entrega uma coisa boa para alguém. Entregue inspiração, que é o que a gente teve hoje nessa mesa. Nos encontramos brevemente em um novo episódio deste programa aqui nos canais do Seus Clube. Valeu, pessoal!